Olá, eu irei tratar agora da questão da incidência ou não de ITBI nas sociedades chamadas de holdings, que no fundo não passam de pessoas jurídicas que são constituídas com a finalidade de serem locados imóveis para que exista uma economia de impostos maior via a utilização de uma pessoa jurídica do que de uma pessoa física. O que acontece? Eu posso dizer para vocês, a regra geral é que vai haver a incidência do ITBI. E a alíquota desse ITBI, ela varia de município para município, porque essa matéria é tratada no artigo 156 da Constituição Federal e o artigo 156 diz que é de competência dos municípios aí o tratamento dessa matéria. O que acontece? Esse é um imposto de transmissão de bens imóveis, por isso chamado ITBI. Ele é um imposto que acontece incidência por ocasião da passagem do imóvel de uma pessoa a outra. Ele é tratado no Código Tributário Nacional nos artigos 36 e 37. Então, o que acontece? Esta chamada sociedade holding, ela é constituída com essa finalidade, locação de imóveis. Então, vai haver a incidência do ITBI porque ela vai locar imóveis. Isso daí é o que diz o artigo 37. Caput. Diz, o disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou a locação de propriedade imobiliária. Então está aqui, dizendo que é locação de imóveis. Como a atividade é locação de imóveis, já pelo seu próprio objeto, quando é constituído o contrato social, já vai haver a tributação, porque a pessoa já está dizendo ali que vai ser a locação de imóveis. Então o que algumas pessoas acabam fazendo? Ao invés de colocarem que é locação de imóveis, colocam que será de administração de imóveis, ou então de gestão de imóveis. E tem que ser, é claro, de imóveis próprios. Eu estou dizendo o que as pessoas fazem. Não estou dizendo aqui se isso daí está certo ou errado, tá? Eu estou dizendo que se for colocado locação, não existe dúvida nenhuma que vai haver ali a tributação. E simplesmente, a meu ver, mudar o nome. Gestão ou administração de imóveis, quando ela vai locar, isso daí é uma mera formalidade, porque no fundo a sociedade está sendo constituída com essa finalidade que é de locação. Então vai haver a necessidade do pagamento de ITBI quando for constituída com essa finalidade. Quando não ocorre o pagamento de ITBI, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa constitui uma sociedade agora, aporta um imóvel para o seu capital social, conforme estabelece o artigo 36, inciso 1º do Código Tributário Nacional, e ela deixa aqueles imóveis lá para os filhos, mas não como uma maneira de locar para terceiros. Então, ela administra aqueles imóveis próprios, no seguinte sentido, deixou um bem para cada filho, os filhos são 4 imóveis, 4 filhos, os filhos moram naqueles imóveis. Então, veja, vai passar o período ali de 4 anos, né? Ela não vai locar, está aqui no artigo, no parágrafo 1º do artigo 37. Ela não vai locar o imóvel durante esse período, e o parágrafo 2º também, ela não vai locar os imóveis nesse período de 4 anos, né? Então ela vai ter essa imunidade tributária. Por quê? Porque ela não está locando, então a atividade dela não é locação, simplesmente ela montou uma sociedade pensando no planejamento sucessório, integralizou os 4 imóveis junto à sociedade, junto ao capital social, como estabelece o inciso 1º do artigo 36, e daí cumulado com os artigos 37, parágrafo 1º e parágrafo 2º, dizem o quê? Considera-se caracterizada, quando vai incidir um imposto? Quando a atividade preponderante for a locação. Então diz aqui, considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes à aquisição decorrer de transações mencionadas neste artigo. Então, e diz o parágrafo 2º, se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição ou menos de 2 anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior, levando em conta os 3 primeiros anos seguintes à data da aquisição. A data da aquisição é o dia, não é o dia que é transferido no contrato social aquele imóvel registrado no registro competente, e sim do momento que se dá a transferência no registro imobiliário. Então, o que vai acontecer aqui? Como ela não irá locar ali pelo período superior a 3 anos, não vai haver a incidência do ITBI nesse caso. Então, eu mostrei para vocês quando vai existir a existência do ITBI e quando não vai. Geralmente, nessas chamadas holdings imobiliárias, patrimoniais, familiares, são chamadas assim,
mas são constituídas com essa finalidade, para lá serem integralizados imóveis e aqueles imóveis serem locados. Então, como a atividade dela vai ser a locação de imóveis, ou mesmo aqui diz o artigo, a venda, vai haver a incidência do ITBI. No segundo caso, como eu mostrei, quando aqueles imóveis são utilizados como uma estratégia de planejamento sucessório, passou o período ali de 3 anos, não vai haver, então, a incidência do ITBI. Então, vai acontecer o quê? Esta imunidade tributária que será concedida nesse segundo caso. Tá legal? É isso que eu tinha para falar aí de uma maneira breve com relação ao ITBI.